the Schrödinger equation, quantum theory as a whole, is wrong. It's not Einstein was wrong. Quantum mechanics is wrong. Now, I say this very blatantly because it's a blatant topic. I mean, Einstein and Schrödinger were much more polite. They said it was incomplete. Uma equação pode conter um dos maiores mistérios da física. A equação de Schrödinger, criada em 1926, é a base da mecânica quântica. Ela descreve como um sistema evolui ao longo do tempo. Mas há um problema. Essa equação não prevê quando uma partícula deixa de estar em superposição e assume um único estado. Isso significa que, teoricamente, um elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas quando alguém observa, ele escolhe um lado. O que causa esse colapso? Einstein, Schrödinger e Dirac não aceitavam essa incerteza. Para eles, a mecânica quântica não estava completa. Okay, incomplete means wrong. Well, you're telling it like it is. Yeah, you've got to change it so it's wrong. Incomplete is a more polite way of saying it's wrong. Okay, they're fine. I should be polite sometimes too. Einstein and Schrödinger both thought that it was wrong, that the theory needed some amendment, could be an important amendment which changes the nature of the whole subject, quite likely. O próprio Schrödinger criou um experimento mental para demonstrar esse absurdo, o famoso gato de Schrödinger. Dentro de uma caixa, um gato depende de um evento quântico para viver ou morrer. Antes de abrir a caixa, ele estaria de alguma forma vivo e morto ao mesmo tempo. Mas no momento em que alguém olha, ele assume um único estado. Isso não fazia sentido para Schrödinger. Para alguns físicos, o próprio ato de observar é o que força o colapso. Eugene Wigner foi um dos principais defensores dessa ideia. Ele acreditava que a consciência humana era fundamental para o colapso da função de onda. Em outras palavras, sem um observador consciente, as partículas quânticas continuariam em superposição. Essa teoria foi levada ao extremo. Alguns chegaram a sugerir que, sem consciência, o universo inteiro permaneceria num estado incerto, sem forma definida. Roger Penrose rejeitou completamente essa visão. Para ele, o colapso acontece por uma razão física e objetiva, sem precisar da consciência humana. Ele acredita que a resposta está na gravidade. A mecânica quântica funciona bem em escalas microscópicas, mas quando se trata de objetos maiores, como planetas e estrelas, a relatividade geral entra em cena, e essas duas teorias não se encaixam bem. Penrose sugeriu que, quando uma partícula atinge um certo nível de separação gravitacional, a superposição se torna instável e colapsa por conta própria. Se ele estiver certo, isso pode mudar tudo o que se sabe sobre o universo quântico. A gravidade seria a chave para entender por que o mundo macroscópico segue regras diferentes do mundo quântico. Mas há um detalhe ainda mais chocante. Se a consciência não é necessária para o colapso, então a própria existência da realidade independe de qualquer observador. O universo segue suas leis, com ou sem a presença de seres conscientes para testemunhá-lo. Essa teoria ainda precisa de provas experimentais. Se a gravidade realmente causa o colapso, então seria possível medir esse efeito em laboratórios. Pequenos objetos em superposição deveriam colapsar espontaneamente após um tempo determinado. Experimentos já estão sendo projetados para testar essa ideia. Se forem bem-sucedidos, a hipótese de Wigner será descartada de vez. E a conexão entre gravidade e mecânica quântica abrirá um novo caminho para a compreensão do universo. A ciência aceita que o universo começou com o Big Bang. Mas e se isso estiver errado? Roger Penrose acredita que o universo não surgiu do nada. Para ele, há evidências de que já existiu um outro universo antes do nosso. E antes dele, outro. Um ciclo eterno, onde cada universo nasce dos restos do anterior. Essa ideia é chamada de cosmologia cíclica conforme, ou CCC. Em vez de um único Big Bang, haveria uma sequência infinita de eras cósmicas. Quando um universo chega ao fim, sua energia e matéria se espalham e dão origem a um novo cosmos. Mas isso tem um problema. Se universos anteriores realmente existiram, deveria haver algum sinal deles. Penrose afirma que esses vestígios podem estar no próprio tecido do espaço-tempo. O fundo cósmico de micro-ondas é a radiação mais antiga do universo, um tipo de eco do Big Bang. Mas Penrose e sua equipe dizem ter encontrado algo incomum nesse ruído de fundo, padrões circulares que não deveriam estar ali. Esses círculos poderiam ser a marca deixada por buracos negros evaporando em um universo anterior. Se isso for verdade, significa que o Big Bang não foi um começo absoluto,
mas apenas uma transição de um universo para outro. A ideia de um universo cíclico não é nova. Modelos semelhantes já foram propostos antes, mas nenhum conseguiu resolver um dos maiores mistérios do cosmos. A gravidade e a mecânica quântica não combinam. As equações de Einstein descrevem a gravidade perfeitamente em grandes escalas, mas falham quando aplicadas a partículas subatômicas. Por outro lado, a mecânica quântica explica o comportamento do mundo microscópico, mas não inclui a gravidade. Para resolver esse impasse, Penrose criou a teoria dos twisters. Em vez de pensar o espaço-tempo como um conjunto de pontos tridimensionais se movendo no tempo, ele propôs que a realidade poderia ser descrita por estruturas matemáticas chamadas twisters. Esses objetos combinam espaço e tempo em uma única entidade. Dessa forma, relatividade geral e mecânica quântica poderiam ser unificadas. Os twisters possuem uma característica intrigante. Eles não tratam o espaço como algo fixo, mas como uma teia dinâmica onde partículas e ondas estão interligadas. Isso significa que o universo poderia ser descrito sem depender de um espaço absoluto, algo que sempre foi um problema para as tentativas de unificação das duas grandes teorias da física. Mas a mais Penrose desenvolveu um conceito ainda mais avançado: os bitwisters. Eles funcionam como versões complementares dos twisters e podem revelar propriedades ocultas da gravidade. O que torna essa ideia ainda mais interessante é que algumas equações da física de partículas lembram fortemente as propriedades dos twisters. Isso sugere que a natureza pode realmente operar dessa forma, mas os cientistas ainda precisam comprovar experimentalmente. Se a teoria dos twisters for confirmada, isso mudaria completamente nossa visão da realidade. O espaço e o tempo não seriam mais entidades separadas, mas um sistema fluido que emerge das interações fundamentais do universo. E se a cosmologia cíclica, conforme estiver correta, então o nosso universo pode ser apenas mais um elo em uma corrente infinita de cosmos renascendo do próprio fim. Duas partículas podem estar separadas por bilhões de quilômetros, mas ainda assim influenciar uma a outra instantaneamente. Isso não faz sentido na física clássica, mas na mecânica quântica. Isso é chamado de entrelaçamento. Foi exatamente essa ideia que Einstein, Podolsky e Rosen desafiaram no experimento mental EPR. Para eles, essa ação instantânea parecia absurda. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Mas experimentos provaram que essa estranha conexão realmente existe. O entrelaçamento quântico significa que duas partículas podem compartilhar um estado único, não importa a distância entre elas. Se uma é medida, a outra assume instantaneamente um estado correspondente. Isso desafia o princípio da localidade, que diz que nenhuma informação pode viajar mais rápido do que a luz. Até hoje não há explicação definitiva para como isso acontece, mas testes já mostraram que a mecânica quântica vence todas as tentativas de refutação. Esse fenômeno revela um conflito profundo na física. De um lado, a mecânica quântica permite superposições e entrelaçamentos. De outro, a relatividade geral de Einstein descreve um universo onde o espaço e o tempo são contínuos e limitados pela velocidade da luz. Mas quando esses dois mundos se encontram, problemas surgem. Um dos maiores é o princípio da equivalência. Esse princípio afirma que a gravidade e a aceleração são indistinguíveis em um experimento local. Se uma pessoa estiver dentro de um elevador sem janelas, não saberá dizer se a força que sente é causada pela gravidade ou pela aceleração do elevador. Essa ideia é essencial para a relatividade geral. Mas há um problema. A mecânica quântica diz que objetos podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso significa que um objeto massivo em superposição deveria estar influenciando o espaço-tempo de duas formas diferentes ao mesmo tempo, algo que a relatividade não permite. Roger Penrose acredita que esse conflito pode ser a chave para entender a origem do colapso da função de onda. Para ele, a gravidade não permite que objetos permaneçam em superposição por muito tempo. Em algum momento, a incerteza gravitacional se torna grande o suficiente para forçar o colapso, eliminando a superposição e escolhendo um único estado. Isso acontece espontaneamente sem necessidade de um observador consciente. Se essa ideia estiver correta, a gravidade seria a força que separa o mundo quântico do mundo clássico. Objetos pequenos como elétrons e átomos teriam um colapso tão lento que ainda veríamos efeitos quânticos.
mas objetos grandes, como poeira ou micróbios, colapsariam rapidamente, explicando por que não vemos superposição em nosso dia a dia. Para testar essa hipótese, experimentos estão sendo conduzidos em laboratórios ao redor do mundo. A ideia é criar superposições em objetos maiores, como pequenas esferas de silício, e medir se elas realmente colapsam por conta própria, sem intervenção humana. Se for provado que a gravidade causa esse efeito, isso mudaria completamente nossa compreensão da física, sugerindo que a mecânica quântica precisa ser reformulada para incluir a gravidade. A busca por essa resposta pode revelar não apenas como a função de onda colapsa, mas também como unir a mecânica quântica e a relatividade. Isso pode ser o primeiro passo para uma teoria definitiva da gravidade quântica, algo que os físicos procuram há mais de um século. Se Penrose estiver certo, o colapso da função de onda não é um mistério, mas uma consequência inevitável da estrutura do universo. Uma inteligência artificial pode criar uma nova teoria da física? Para Roger Penrose, a resposta é não. Ele acredita que a criatividade humana envolve algo que os computadores convencionais jamais poderão alcançar. O motivo está em um dos maiores teoremas da matemática, o Teorema da Incompletude de Gödel. Esse teorema prova que em qualquer sistema matemático suficientemente complexo, sempre existirão verdades que não podem ser provadas dentro desse próprio sistema. Isso significa que o raciocínio humano não segue regras fixas, como um algoritmo. Diferente de um computador que opera com instruções pré-determinadas, a mente humana é capaz de enxergar além das regras estabelecidas. Penrose usa um exemplo simples. Um matemático pode olhar para um problema e perceber que a solução está fora do sistema formal usado para resolvê-lo. Ele pode criar novas regras ou expandir o conhecimento. Um computador, por mais avançado que seja, está preso ao conjunto de regras dentro do qual foi programado. Se algo estiver fora dessas regras, ele simplesmente não conseguirá acessá-lo. Isso leva a uma questão ainda maior. De onde vem a consciência? Se o cérebro fosse apenas um processador biológico, ele deveria operar como um computador, mas a consciência não se comporta como uma simples sequência de cálculos. Ela tem intuição, criatividade e compreensão. Para explicar isso, Penrose propôs uma ideia radical. Ele acredita que a consciência não é apenas um fenômeno biológico, mas também um fenômeno quântico. Junto com o anestesiologista Stuart Hameroff, ele sugeriu que os microtúbulos, estruturas microscópicas dentro das células do cérebro, podem estar envolvidos em processos quânticos que sustentam a consciência. Os microtúbulos são pequenos cilindros encontrados dentro dos neurônios. Eles são essenciais para a manutenção da estrutura celular e o transporte de substâncias dentro das células, mas Penrose e Hameroff acreditam que eles fazem muito mais do que isso. Eles poderiam ser responsáveis por processar informações em um nível quântico. A teoria sugere que esses microtúbulos operam em um estado de superposição, onde diferentes estados coexistem simultaneamente. Quando ocorre o colapso quântico dentro dos microtúbulos, isso poderia gerar a experiência consciente. Se essa ideia for correta, significa que a mente humana não é apenas um sistema biológico, mas algo profundamente conectado às leis fundamentais da física. Isso também significa que a inteligência artificial jamais poderia replicar a consciência humana. Computadores operam em lógica binária, baseada em cálculos previsíveis. Se a consciência depende de efeitos quânticos, isso a tornaria imprevisível e impossível de ser simulada com um sistema computacional tradicional. Além disso, essa ideia levanta outra questão intrigante. A estrutura fundamental do universo pode ser baseada em relações matemáticas que ainda não compreendemos completamente. Se a consciência emerge de processos quânticos, isso pode estar ligado à própria natureza da realidade. Penrose acredita que suas maiores contribuições para a ciência são a teoria dos twisters e a cosmologia cíclica. Conforme ambas desafiam as ideias convencionais e propõem formas completamente novas de enxergar o universo. Se ele estiver certo, estamos apenas começando a entender a verdadeira relação entre matemática, física e consciência.